que a gente disse? Aleluia. 3, 2, 1. Aleluia, aleluia. Aleluia! 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 Telenovela. Bom dia! Estamos aqui hoje para falar da telenovela, que tem por definição ser uma história de ficção desenvolvida para ser apresentada na televisão. Ela tem característica principal de ser dividida em capítulos, onde ela é passada diariamente, e o sentido geral do trama é previsto no início, mas o desenrolar não. Durante a exibição, que pode levar de 6 a 10 meses, novos rumos e personagens podem ser adicionados na telenovela. A telenovela tem de origem castelhana, particularmente do espanhol falado em Cuba, que é o país precursor desse gênero audiovisual. Foi inspirado nas radionovelas, tele que vem de televisão, e a novela que significa romance em português. A primeira telenovela brasileira a ser exibida foi exibida na TV Tupi. O seu nome era Sua Vida Me Pertence. Foi feita por Walter Forster. Possuía 20 capítulos, cada um com 15 minutos. Ela era apresentada em alguns dias da semana e foi a primeira novela a ter um beijo, uma cena de beijo. A primeira novela a possuir exibições diárias foi a novela 25499 Ocupado. Ela passava todos os dias às 7h30, possuía 30 minutos e foi a primeira novela a ter um casal romântico, digamos assim. As novelas de maior audiência exibidas pela TV Tupi foram Beth Rockefeller, em 1968, de Braulio Pedroso, Meu Pé de Laranja Lima, em 1970 e O Profeta, em 1977, ambas de Ivani Ribeiro. Mulher de Areia, A Viagem, ambas de Ivani Ribeiro, possuem recordes de audiência. Ídolo de Pano, do Teixeira Filho, foi a novela mais cara da televisão brasileira. A Escrava Isaura, uma adaptação de Gilberto Braga, inspirada no romance de Bernardo Guimarães, foi exibida pela Rede Globo entre 11 de novembro de 1976 e 5 de fevereiro de 1977, às 18 horas, em 100 capítulos, e consta como a telenovela que teve o maior número de exibições do Brasil. É uma das mais vendidas no exterior. Em 2002, os direitos de exibição haviam sido adquiridos por 80 países. A trama foi dirigida por Erval Rossano e Milton Gonçalves. A novela Roque Santeiro foi escrita e entraria no ar em 1975. No entanto, sua exibição foi censurada pela Delegacia de Ordem Política Social. O texto de Dias Gomes era uma adaptação da peça também de sua autoria. O Berço do Herói, proibida pela censura federal em 1963. Tinham sido gravados 36 capítulos, e os protagonistas da trama eram os atores Beth Faria, Lima Duarte e Francisco Cuoco. No lugar foi exibida a novela Pecado Capital, 1975, de Janete Claire. Vale Tudo, de 1988, de Gilberto Braga, Leonor Báceres e Agnaldo Silva, abordou temas como corrupção, ética e honestidade. Em 2001, essa mesma emissora fez uma versão para o público latino-americano e foi rebatizada como Vale Tudo. O Vale a Pena Ver de Novo, da Rede Globo, teve a missão de representar novelas no horário das 2h40 da tarde. Muitas novelas que foram consideradas fenômenos de audiência representaram um fracasso nesse horário, como Roque Santeiro e Terra Nostra. A novela de maior audiência nesse horário foi A Viagem, de Ivani Ribeiro, empatada com A Gata Comeu, da mesma autora. Em segundo e terceiro lugares vem Tieta e A Indomada, ambas de Agnaldo Silva. A construção de uma telenovela baseia-se em sua audiência, ou seja, quanto maior a audiência, maior a duração da novela, pois nem sempre grandes audiências representam grandes telenovelas. As novelas começam com 4 ou 5 meses de antecedência. O autor pode ter uma ideia concebida só por ele, ou pode haver casos de 2 ou 3 autores trabalhando na mesma novela. Também pode ocorrer os seguintes fatos: adaptação, geralmente de telenovela para telenovela, podendo ser ou não do mesmo autor. Éramos Seis, de Maria José Dupré, são as mais conhecidas. As adaptações podem haver interferência dos escritores, principalmente nos personagens. O autor pode e deve interferir na trama. A primeira traição que houve foi na telenovela Jerônimo, o Herói do Sertão, criada em 1953 e exibida pela TV Tupi em 1994. Boa noite.
telenovela tem a definição de uma história desenvolvida para ser apresentada na televisão. Tem a Para! A primeira... Foi. 1, 2, 3, cara! Ai. Eu esqueci, desculpa, eu tô mal. A primeira telenovela... Meu! A primeira telenovela brasileira a ser exibida foi exibida na TV Tupi. A primeira telenovela brasileira foi exibida na TV Tupi de São Paulo. O nome dela era Sobre Me Pertence. Eu esqueci. A primeira telenovela brasileira foi exibida na TV Tupi. Tupi! E entre seus atores teve o primeiro casal... Gay. Não. O primeiro casal... Homossexual. Não! Daqueles atores que Primeiro casal romântico, pois eles eram... Não acredito. Não errou isso. As novelas de maior audiência exibidas pela TV Tupi foram... Sai daí, Davi! Tá, guria. Grava. As novelas de maior... Ô, Vene, abre a net aí rapidinho. Pode. Abre a net aí rapidinho. As adaptações podem levar a alguma interferência dos escritores, principalmente personagens. O autor não pode... Pode... Faz de novo.